Sejam bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixe aí o seu like. Bem, galera, estou aqui mais uma vez para dar uma aula de interpretação de texto, né? Eu na minha vida escolar, eu sempre fui assim muito bom. Eu sempre fui de tirar 100% em interpretação de texto. Inclusive na prova do Enem, quando eu consegui passar entre os primeiros lugares e fiz a Universidade de Serviço Social gratuitamente pelo ProUni, lá na Unipli de Niterói, que hoje é até a Anhanguera. Então, na realidade, eu fui 100% na questão de interpretação de texto e redação. Então, eu sempre fui muito bom para interpretar texto, não é de hoje. E eu sei a dificuldade que as pessoas têm, e assim, 90% das pessoas têm bastante dificuldade nisso, de interpretar texto. Globaloid, então, eu não estou falando, alguns terraplanistas têm dificuldade de interpretar o texto, mas Globaloid é campeão. O Globaloid, você escreve uma coisa, você fala uma coisa aqui no YouTube, e eles colocam palavras na tua boca, eles falam, olha, é algo assim surreal. E você vê um idiota aí, um tal de Mamãe Quero Ser Bombeiro, né? Que a vida dele é estar procurando, né, o que você fala aqui no YouTube para poder colocar ali, como é que eu vou dizer? Transformar aquilo que você falou, né, de forma maldosa e tendenciosa, como se fosse algo, né? E ele pegou, muito disso acontece por conta dessa fragilidade interpretativa que as pessoas têm, né? De interpretar uma redação, um texto, isso aí é muito grave. Isso aí no Brasil sabe? Por isso que eu sempre me destaquei em provas, em relação aos outros, pela dificuldade que as pessoas têm de interpretar um texto, né? Então as pessoas têm a maneira de interpretar o texto com uma frase, né? Pegar uma frase do texto e querer interpretar ele todo. Isso aí é muito grave, né? Muitas pegadinhas que tem em provas de concurso, em provas de vestibulares, ocorrem por causa disso. Às vezes o último texto de uma frase que está negando algo, na realidade está confirmando alguma coisa, porque a pessoa não pegou o texto todo para analisar, né? Então, ainda mais quando é inglês, aí que ferrou mesmo, né? Então, o que acontece, gente? Isso acontece muito, muita gente perde, e nessa eu me destacava em relação às pessoas, porque aquelas pegadinhas que as pessoas erravam, eu geralmente acertava, porque não se pode interpretar um texto lendo uma frase. Entendeu? Você tem que interpretar um texto lendo todo o contexto dele. Entendendo todo o contexto, e aí a última frase às vezes significa o contrário do que você imagina. É essa a dificuldade que as pessoas têm e que perdem muito em concurso, em provas de vestibular. Então isso aqui é uma aula, não é resposta a Globaloid nenhum, é uma aula para vocês, para a vida, tá? Isso aqui é importantíssimo, isso aqui que eu vou falar. Então, por exemplo, um Globaloid lá, um maçom, uma mãe quero ser bombeiro, quero ser coronel, ele colocou lá, ele inclusive eu vi ele traduzindo a última frase. Olha o que significa a última frase, pã. Como se a última frase de um texto fosse interpretá-lo, né? O cara só lê uma, né? Então ele traduzindo, eu sei qual é a tradução da frase. O que eu quero dizer é o que ela está querendo dizer, o que essa última frase está significando num texto. É por isso que muitas pessoas, como eu vou dizer aqui, é uma aula aqui é claro, para os terraplanistas, que muitos tiveram dúvida e colocaram essa dúvida no meu vídeo. Então é para vocês, e isso aqui é para a vida. Quando forem interpretar um texto, interpretem o contexto inteiro e não somente a última frase. A negação da última frase do texto pode significar a afirmação de tudo que está querendo dizer do contexto do texto, tá? Levem isso para a vida. O texto diz o tempo todo sobre o texto do Washington Post, do blog lá, diz o tempo inteiro do avanço da Terra plana, mostra gráficos desse avanço, mostra desde que o MC B.O.B. e o cara lá do basquete, o Kyrie Irving, começaram a falar e começa a falar sobre o crescimento e avanço da Terra plana. Então o texto todo está sendo baseado nisso, o avanço da Terra plana e tudo mais, e tá falando que a Terra plana é uma teoria da conspiração, o tempo inteiro levando para esse lado, mas está falando do avanço. O tempo inteiro ele está alertando para o avanço da teoria da Terra plana. Aí na estrofe final ele diz assim, ó, o MC B.O.B., ele quando falou aquilo ele fala que está faltando, o texto diz, está faltando mais abertura dos governos, está faltando mais acessibilidade às agências espaciais.
Aí ele fala assim, ó, o MC, alguma coisa nesse sentido, né? Que está faltando mais abertura. As agências espaciais, os órgãos governamentais precisam ter mais abertura para com o povo, coisa que não há. Então ele diz assim, na época que o BioBio começou a apresentar o modelo de terra plana, perpassando pelo assunto de que a NASA estaria mentindo, a NASA se calou. Entende? Então, o texto está querendo dizer o quê? Que o governo, a NASA, ela tem que debater mais com o povo, tem que estar mais presente na vida do povo. Era isso que o texto estava querendo dizer o tempo todo. Então, depois de traçar essa linha, avanço da Terra plana, dizer que a NASA, quando foi acusada de mentirosa, ficou quieta, aí vem o cara aí vem o porta-voz da NASA, um porta-voz da NASA disse, nós não pensamos que havia um debate. Então, isso significa o quê? Que há. Quando tudo isso vem acontecendo, ele vem traçando uma linha paralela do crescimento da Terra plana, ele diz, realmente, nós não pensamos que havia um debate. Então, ele está desafirmando que há um debate. Entende? Que eles não sabiam, mas há. Então, significa que eles estão abertos a debater. É isso que é uma interpretação. Nós não pensamos que havia um debate, é uma negação no fim de um texto, não significa que o debate há ou não há. Significa, pelo contrário, nessa situação, significa que há um debate. Ok? Isso é interpretação de um contexto. Não é você pegar uma frase, nós não pensamos que havia um debate. Então não há um debate. Que idiota! Por isso que a maioria, eu estou falando assim das pessoas que têm dúvida, estou falando daquele cidadão que se diz formado, né? Um cara que se diz formado em segundo grau, um idiota, um retardado mental, que não é coronel nem aqui na China. O Rony falava isso pra mim, que ele não era coronel, não sei o quê. Também pode até ser, tem tanto boçal. Na época dele, né, o concurso não era tão concorrido como hoje. Hoje, uma praga dessa não passava no concurso. Porque um tempo atrás, naquelas épocas, o cara... Eu lembro, um amigo, quando eu passei no concurso da Light, passei com maior dificuldade, era 5 mil pessoas para 3 vagas. Na minha época, isso há quase 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. Quase 20 anos. Era difícil. Já era difícil. Mas mesmo assim era 5 mil pessoas para 3 vagas, tá? Mesmo assim. Mas na época quando eu entrei na Light, depois que o pessoal trabalhava lá, eu falava, ó, cara, eu fiz a prova em casa da Light do concurso. Eu levei a prova para casa e levei e entrei. Na época dele deveria ser assim, então por isso que ele passou. Hoje não passaria, né? Para bombeiro. Então hoje ele tira essa onda que é bombeiro e tal, mas não passaria com ignorante desse jeito, não passaria na prova. Com certeza, interpretativa de texto. Então o cara pegar a última frase de um texto e dizer, nós não pensamos que havia um debate. Isso é uma negação do fato? Não, pelo contrário. Nessa situação, que o texto apresenta o tempo inteiro o crescimento da Terra plana, que o texto apresenta que a NASA e o governo não é aberto ao debate com o povo. É justamente isso que o final do texto está falando. Entendeu? Que a NASA e os governos são fechados. Quando o BioBio começou a falar, você pode ir lá ler o texto que é isso que está falando. Quando o BioBio começou a falar, a NASA, perpassando que a NASA estava mentindo, a NASA ficou quieta, não falou nada. É justamente sobre isso, o texto está criticando essa postura da NASA. Aí o porta-voz diz, realmente, nós não pensamos que havia um debate. Mas está afirmando que, na realidade, com essa frase, que há um debate, que é preciso debater, que é preciso estar mais próximo das pessoas. Então a NASA, sim, admite o debate de terra plana. Então isso é interpretação de texto, e que esses caras não têm a capacidade, eles não têm a capacidade de interpretar uma frase que você coloca ali. Você coloca uma frase, eles vêm aqui, você está dizendo isso, uma coisa que não tem nada a ver. Né? Os caras são completamente retardados mentais e querem discutir alguma coisa. Gente, então eu quero fazer esse vídeo para os terraplanistas. Interpretação de texto é para a vida toda, tá? Toda vez que você for fazer um concurso, uma prova que vai mudar a sua vida, preste atenção nessa dica que eu estou te dando. Isso é pegadinha. Muitas vezes essas pegadinhas ocorrem em provas de concurso e de tudo mais, de vestibulares. Nem sempre a negação significa que está negando o fato. Preste bem atenção. Isso acontece muito e por isso eu me destaquei muito em provas e tudo mais que eu fiz aí durante a minha vida, tá? Prova do Enem, prova na época do concurso da Light e tudo mais. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.